As... Dia. Agora, como é que eu tiro isso aqui? Meu nome é Ariston, estou vendo muitos aqui já me conhecem, que eu estou vendo aqui os nomes nas inscrições. Nós vamos fazer mais uma edição aí do Axis às 10. Eu e o Renato aqui vamos conduzir, na verdade, mais o Renato, eu vou mediar, fazer a abertura e uma fala inicial do que nós temos visto aí, né, no dia a dia das dioceses e congregações na área patrimonial. Estou vendo aqui que o assunto realmente, pelas inscrições aqui, nós temos gente de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Olá, tem alguém com o microfone aberto, né? E esse assunto da gestão patrimonial estratégica como recurso de fortalecimento das congregações é um tema que, de maneira recorrente, tem sido solicitado para nós, né? E mais do que solicitado, a nossa percepção, a nossa intuição do quão é importante esse tema, né? Ele tem virado um problema, né? E deveria ser, nós temos visto como uma solução, e é o que nós vamos discorrer nessa uma hora, né? Até às 11 horas. A gente puxa até 10h40, 10h45, depois a gente abre, como sempre, o Axis às 10, os 15 minutos para quem quiser fazer perguntas e esclarecer algumas dúvidas, né? Então a gente discorre e deixamos para o final os esclarecimentos, né? Então, vamos lá, Renato. A primeira lâmina, então, o motivo do tema é este, né? E, então, nós dividimos aí, né, em quatro tópicos. Eu vou falar agora, né, da parte do como ativo imobiliário, né, como pilar estratégico. Ele não pode deixar de ser visto. Ele sempre foi, na verdade, estratégico, né, para as congregações. A gestão de conformidade e riscos, o Renato vai falar, vai discorrer. É o dia a dia hoje do Renato junto aos padres e as irmãs. Também essa parte de estudo vocacional, nós temos sido, de maneira recorrente, inquiridos sobre, e em alguns casos, naturalmente, se citar nomes das instituições, algumas situações que a gente já vivenciou para partilhar com os senhores, e vocês vão ver que é muito semelhante, né? A gente fala que o problema de uma diocese, de uma congregação, nesse tópico e outros também, eles são muito parecidos. A gente visita uma instituição, independente se é uma instituição bastante grande ou se é uma instituição pequena, mas as dificuldades e os problemas e as ocorrências são bastante semelhantes, né? Vamos, Renato, para mais uma. Então, por quê, né? Por que a gente dá mais atenção? Por que a gente é, dedicar hora, estudo e recursos para esse tema, né? Nós temos um cenário hoje que quem está nos ouvindo sabe que a redução das unidades produtivas, né? Nós temos menos obras hoje nas congregações e nas dioceses, né? Nós temos menos colégios, nós temos menos hospitais, as paróquias, muitas mal se sustentam, né? E às vezes não conseguem dar sua contribuição para a cúria. Então, esse cenário de redução permeia aí praticamente no país inteiro as instituições. Também, por que fazer o ativo imobiliário, o patrimônio gerar recursos? Porque também essas obras que historicamente geravam recursos, né, com os colégios, os hospitais, o mercado está aí junto, né? Então a concorrência cresceu bastante. E, com isso, uma redução de receita, né, principalmente a receita líquida. Claro que a gente tem colégios que estão dando bastante renda, a gente tem universidades que geram rendas para algumas dioceses, a gente tem alguns bispos que são presidentes de hospital, que são chanceleres de universidades, mas, de uma maneira geral, a gente vê que os colégios, o que sobra de recursos que ajudava bastante as congregações nos colégios, reduziu e é bem como os hospitais. E muitas vezes, quem tem hospital e está nos ouvindo sabe que muitas vezes o hospital não é nem fonte de receita, é fonte de problema. Ele é deficitário, ele traz, pelo contrário, passivos, né? Não, toma cuidado de dizer não todos, mas a gente visita, eu venho da área hospitalar, eu sei bem como é isso, então a gente tem esse cenário também. Então, por que cuidar do patrimônio? Mais dois itens.
O aumento também das regulações governamentais, desde um SEBAS, as leis municipais que alteram o potencial construtivo. Eu tinha um terreno e agora eu não posso mais fazer mais nada desse terreno, o potencial construtivo dele não. Veio o prefeito, passou na Câmara a lei, alterou, né? Então, assim, o que era um patrimônio, um ativo bastante interessante, às vezes a gente vai visita e vê, pô, isso não é bem assim, não. Então, também, por que cuidar? As legislações estão alterando, né? Principalmente nas capitais. A gente vê como a interferência do poder estatal, né, vem comprometendo aí essas operações. Esse é um cenário que leva a gente a ter todo o cuidado para tratar dos nossos ativos imobiliários. Quem tem imóveis, né, históricos também sabe o que eu estou falando, né? Então, você vem, o imóvel é tombado, eu vou conseguir receber o TDC, em algumas cidades tem esse nome, que é o potencial construtivo, a partir do momento que meu imóvel é tombado. Como que eu negocio isso, né? Com quem que eu negocio? Se a gente pensar em várias dioceses, se a gente vai no Arquidiocese de Mariana, no Arquidiocese de Salvador, o volume, e todas, né, de igrejas tombadas, eu consigo potencial construtivo com uma igreja tombada ou não, e quais os problemas que isso traz para mim, né, e quais as oportunidades também. Esse também é um cenário. E a busca também, né, da diversificação de recursos. Por que que eu vou cuidar do nosso ativo imobiliário? Para tentar ter novos recursos, né? Se de um lado aqui eu estou tendo redução, estou tendo várias ameaças, de outro lado a gente vê que se passarmos a olhar o patrimônio como fonte de receita e não mais fonte de problema, a gente pode ter e terá, a gente tem vários casos aí, Brasil afora, que a gente consegue uma reversão de um quadro. Fácil, não é. Isso serve para quem, né? Para toda a congregação. Nós temos uma aí que eles têm 50 apartamentos alugados. E o provincial veio nos perguntar, mas está praticamente tudo ligado. Isso é muito bom para a gente. Na hora que nós fomos analisar, nós chegamos à conclusão que não estava sendo bom para a congregação. Por quê? A manutenção, nós fomos ver a qualidade do inquilino dele, né? A qualidade já não era uma qualidade boa. Os apartamentos estavam ficando velhos. A região onde estava localizada na cidade também já estava passando por um processo de degradação. E qual seria o futuro? É para a gente manter? O futuro vai melhorar ou vai piorar? Então, fizemos essa reflexão, né? No caso, a opção está sendo por desfazer de alguns apartamentos, não vou desfazer de todos, porque eles também usam alguns para quando recebem visitas, mas como um imóvel para gerar renda, a tendência seria piorar, né? E a gente sabe como é difícil tomar uma decisão de venda, né? E a gente sabe também que se vende, joga o dinheiro no caixa, o dinheiro vai desaparecer e depois nós olhamos para trás, cadê aquele recurso, né? Então, no caso deles, a opção foi para venda para comprar um outro perfil de imóvel, né? Renato, vai na próxima também. Então, a gente vê também, partilhando com os senhores, que fala, eu tenho pouco, eu não tenho situações que eu vou conseguir, Alisson, gerar renda. Não. Desde o colégio, quantos colégios aqui também, quem está nos ouvindo sabe, que tem às vezes áreas que não estão sendo utilizadas, que poderia ser utilizada. O qual utilização, não sei, nós temos que sempre consultar a legislação, mas que tem. E que às vezes, bem aproveitado, essa unidade, o colégio tinha um colégio para 3.000 crianças, hoje ele está com 800 ou 1.000 crianças, em metros quadrados, certamente tem área disponível. Então, podemos utilizar, dentro dos hospitais também, a gente vê, às vezes o terreno é grande, a gente pode fazer um outro empreendimento para gerar casas de retiros também, às vezes tem uma gleba grande de terra que a gente pode pensar em desenvolver projetos. Volto a dizer, a fixação aqui a gente sabe que tem os imóveis de uso próprio, como o colégio, mas o que mais que nós podemos fazer para a gente conseguir colocar esses imóveis a serviços, né? A gente vê salas, né, espaços em paróquias, lotes que tem do lado da paróquia. O que fazer, né, para a gente realmente racionalizar o uso e buscar realmente que essa parte imobiliária esteja
ao máximo aproveitada, porque para que vocês e as congregações consigam, né, prosperar, consigam ter recursos, uma nova fonte de recursos, né? Então essa renovação, ela é muito importante. Uma outra situação que a gente vê no item seguinte aqui da renda locatícia, análise é constante. Esse caso que eu falei das casas, tem uma situação de uma outra instituição que tem um monte de salas comerciais alugadas e muitas não. Sala comercial alugada num prédio mais antigo, ela vai dar a renda necessária? Ela, não, mas está alugada, tá, mas está alugada por quanto? E quando ela está vazia, quanto tempo a gente leva para realugar, né? Então, a análise, a gente fala que ela é constante. A gente pega alguns administradores de imóveis destinado à locação de congregação, que ele é um recebedor de aluguel. É um recebedor e repassador de aluguel para a congregação. Então, ele não vai colocar na ponta do lápis o índice de vacância, é, quanto tempo ele levou para alugar, aconselhar, olha, essas salas, a tendência, volto a dizer, tem inquilinos de muito baixa qualidade. Então, isso para nós, para o nosso futuro, isso vai ser bom? Não, isso vai comprometer. E às vezes, se a gente demora a parar e pensar nisso, o que acontece? Quando a gente vai ter a reação, precisa de ser feito rápido, nós vamos perder recurso, quer dizer, fazer rápido, sempre a gente tende a precisar vender mais barato. Então, isso é um processo que a gente vê que tem que ser constante. Então, com quem nós vamos convidar para administrar os imóveis? Como é que é a história dele com os outros locatários, né? Porque ele fala, tá difícil, irmã, de alugar esses esse andar que você tem, essa casa, ou quando vai alugar, também quem está me ouvindo e cuida da parte patrimonial sabe, eu vou ter que reformar, eu vou ter que entregar em condições mínimas, ou se for o locatário, ele vai pedir uma carência grande para poder fazer as adequações. Então, ou seja, o imóvel ele tem que estar sendo o tempo todo vigiado, o tempo todo renovado, para a gente ter a segurança de que esse ativo, voltamos ao título, né? Ele é um pilar estratégico da subsistência, né? Da instituição. Se a gente pensar nas dioceses, isso é mais sério ainda. Quantas dioceses que a gente atende que realmente tinha uma renda, tinha um certo colchão de tranquilidade, de recurso, e os imóveis ficaram em áreas horríveis, acabou da cidade com os anos, e ele não foi renovado. E agora está o bispo, olha, nome que dificuldade que a gente está tendo, né? Então, essa renovação, ela é importante, ela é constante, aconselho todos, né, que realmente reflitam, né, e o tempo todo sobre isso. Quem está cuidando dos nossos ativos? É a equipe própria. Tá, a equipe própria está tendo que suporte para conseguir conduzir essas soluções que envolvem a área imobiliária. Porque realmente, volto a dizer, tem soluções, a gama de soluções é muito grande, que precisa ser trabalhada, precisa ser estudada, e não é rápido, né? Se a gente está falando de imóveis, sempre o processo de transformação ele vai ser lento, né? Pô, a gente não consegue transformar, e Renato vai ver alguns exemplos para os senhores, que a gente demora 3, 4, 5 anos para você ter uma nova carteira, você ter um novo olhar, você ter as estratégias começando a gerar frutos, né? Também, uma coisa muito séria eu tenho uma propriedade, agora no estado a gente está fazendo uma incorporação para uma instituição. Então, com quem negociar? Nós tivemos uma situação que já estava assinado o contrato com essa cúria e nós fomos ver a instituição estava em recuperação judicial, a consultora com quem o negócio estava sendo fechado. Estava sendo fechado, não, desculpe, ele fechou, graças a Deus, sem ônus nenhum, foi conseguida uma reversão dessa negociação, porque nós demonstramos e ameaçamos, tivemos que falar, olha, nós vamos entrar na justiça contra vocês, e aí a pessoa abriu mão do negócio, mas o contrato chegou a ser assinado com uma instituição que estava em recuperação judicial, quer dizer, colocando em risco enormemente essa diocese. Então, com quem negociar é muito sério. É sempre com gente grande? Não, não necessariamente gente grande.
certamente com gente boa. Às vezes a consultora grande você não consegue falar nem com o dono, né? Então, com quem negociar? Ter muito cuidado. Os administradores da carteira, como eu disse antes, tem que ser gente que esteja atualizado no mercado, esteja atento no mercado. O Renato, outro dia, um bispo ligou para ele e acabou comprando imóveis em São Paulo, uma diocese do Nordeste, porque a renda que ele conseguiu nesse imóvel seria muito confortável. Ah, mas a diocese é proibida de comprar em outro estado? Não. Como as congregações, você vai investir o imóvel como investimento, você vai investir no melhor na praça que puder te dar a maior segurança, a melhor rentabilidade. Eu não estou falando que todos devam comprar em Brasília, em São Paulo, nas capitais que tenham melhor renda, não, mas a visão tem que ter essa dimensão, né? Olha, eu posso, inclusive, comprar em outro lugar, já que a minha cidade, se eu for comprar aqui, se a gente pegar o interior, né? As cidades de todo o país, o interior, a tendência de se você conseguir um imóvel para alocar com um valor atrativo é pequena, né? Não é grande. Então, talvez a estratégia não seria investir nas capitais. É um ponto de reflexão. Então, assim, esse leque e essas possibilidades são bastante grandes, não são fáceis. O Renato agora, vocês vão ver a partir daqui o Renato colocando o dia a dia dele, como, como que é o passo a passo para a gente conseguir essas transformações. E a gente não pode perder de vista, né, e isso é o trabalho do Axis, né, esse equilíbrio entre utilização, carisma e rentabilidade. Né? Nós não estamos fazendo isso é só para ter renda, né? Volto a dizer, é a sustentação, sem, volta a repetir, sem esquecer o carisma e repensar essa utilização. Então, esses tópicos que eu falei são os tópicos que nos levam até essa dimensão. Ativo imobiliário, pilar estratégico para fazer um processo de transformação aí dentro das instituições, né? O Renato pega daqui, para Renato, vamos lá. Obrigado, Alisson. Mais uma vez aí, bom dia a todos e a todas, né? É um prazer tê-los conosco aqui. É um tema muito amplo, nós temos aí 40 minutos, já se passaram 20, agora temos mais 20 minutos aí para abordar muita coisa, né? Mas a ideia nossa aqui é chamar a atenção para alguns tópicos que a gente enfrenta e confronta no dia a dia, né? Nesses 25 anos aí de experiência do Axis, na gestão patrimonial. Logicamente que a gente não vai poder, neste encontro aqui, aprofundar, mas fiquem à vontade aí, já a partir de agora, quem quiser, ir colocando sua pergunta no chat ou nos outros canais de comunicação nossa. Como o Alisson disse, no final nós vamos abrir um tempinho aí para estar respondendo algumas questões e também depois pode estar enviando para o nosso e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em estar avaliando e também respondendo. Né? Quando a gente trata aí o ativo imobiliário, né? Nós estamos falando aqui basicamente de bens imóveis, né? Neste momento. Quando a gente trata isso como um pilar estratégico, é fundamental se ter uma boa gestão da conformidade dos riscos disso, né? Como que eu estou fazendo a governança e a gestão deste meu pilar tão estratégico hoje para a própria sustentabilidade das entidades. E dentro dessa gestão de conformidade e risco, existem alguns itens aí de controle que o administrador, o pároco, a ecônoma, a provincial, o conselho provincial devem estar sempre atentos. E, infelizmente, por excesso de atividades, por outros focos de atuação, nem sempre esses itens são bem tratados e estão em conformidade. Então, às vezes, eu preciso, por exemplo, vender um imóvel rapidamente, com uma liquidez muito rápida, quando eu vou ver, o imóvel está cheio de problema. Né? Então, é muito essa atuação de criar um mapa mesmo de verificação, um mapa de auditoria de riscos, para que todos esses aspectos preventivamente estejam avaliados, estejam mapeados, estejam estruturados. Então, dentro dessa questão de gestão da conformidade e risco, a gente vai falar um pouquinho de aquisições. Né? Quando a gente fala de imóvel, a gente pode ser
né? Vocês, as senhoras, os senhores, a gente pode ser o comprador, eventualmente, né? Eu estou comprando algum imóvel para geração de renda. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de alguns cuidados na área de aquisições imobiliárias. A gente vai falar um pouquinho aí de alguns premissas, alguns cuidados na área de reforma e manutenção, locação, a própria gestão dos bens patrimoniais e a alienação, que também é outra demanda que chega, às vezes, para as entidades, por motivos diversos. Às vezes, não estou vendendo por necessidade de me capitalizar. Né? Às vezes, eu estou vendendo porque eu tenho um outro investimento mais interessante para fazer, ou às vezes eu estou vendendo ou buscando uma outra vocação que não necessariamente precisa acontecer só por venda, mas eu estou buscando uma outra vocação para aquele imóvel que se apresenta subutilizado hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho aí desses 5 itens, né? Aquisição, reforma, locação, gestão e a própria alienação. E no final vamos falar um pouquinho também alguns toques aí importantes dentro da nossa experiência de sondagens e de avaliação dessa vocação desse imóvel. Então, especificamente falando aí um pouquinho de aquisições imobiliárias, né? Antes de eu adquirir um imóvel, eu fiz uma sondagem, eu fiz uma avaliação de mercado desse imóvel, né? E pode parecer óbvio, né? Mas nem sempre se faz. É o que a gente vê aí na nossa experiência de mais de 20 anos assessorando essas entidades nisso. E ao se fazer uma análise de mercado quanto à aquisição daquele bem, uma questão que precisa estar sempre atento. Primeiro, qual o método de avaliação? Aí vai depender muito também para que eu quero aquele imóvel. Né? É um terreno que eu estou comprando, é um conjunto de salas para me gerar renda de locação, e será que eu estou pagando um valor justo? Então, primeiro, sempre refletir e discernir sobre o método de avaliação. Existem vários métodos, método evolutivo, método involutivo, cada método, não vamos entrar aqui hoje por falta de tempo, no detalhe técnico de cada método, mas em função do perfil daquele imóvel, do uso daquele imóvel, da destinação daquele imóvel, pode ser interessante aplicar o método A ou o método B. Né? A gente vê, na prática, muitas dioceses, muitas congregações chamam ali um corretor amigo. Ah, quanto que você acha que vale aquele imóvel? Será que eu estou pagando um preço justo por ele? O que é um grande risco. Né? Existem técnicas apropriadas para se chegar no valor mais justo daquele imóvel. Normalmente, até é a norma brasileira NBR 14653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, da BNT, que regula um pouco essa questão da avaliação. Outros aspectos ligados a essa sondagem de análise de mercado, além do valor, né, que aí o método da avaliação pode ser mais consistente, te dar um valor mais adequado e mais real. Mas esse imóvel que eu estou pensando em adquirir, ele tem liquidez? Qual a rentabilidade que ele vai me dar? Qual que é o potencial de valorização ou desvalorização? Então, é muito importante a gente olhar para o presente, mas a gente olhar também para o futuro. Né? Como é que está o plano diretor daquela região, daquele bairro, daquela microzona? A gente sabe, às vezes, em função de um plano diretor de uma cidade, um imóvel ele tem as suas restrições de uso ou os seus potenciais de uso. Às vezes, se você atravessou a rua, já muda. A gente já vivenciou um caso em São Paulo, no lado do quarteirão, o imóvel valia R$ 10.000 metro quadrado, valores aqui hipotéticos. Tá? Se você atravessasse a rua, no mesma quadra, o imóvel já tinha uma desvalorização enorme. Ele valia R$ 6.000 o metro quadrado, como se fosse. Por que isso? Porque de um lado do quarteirão o uso do imóvel era muito mais restritivo, por outras questões, que não vem ao caso aqui. Então, essa questão do potencial de valorização ou de desvalorização no tempo é fundamental. A cidade tem um plano diretor ou não tem um plano diretor? Está em vias de se votar um plano diretor? Uma realidade hoje é que os planos diretores, o que é o plano diretor de uma cidade? Ele que vai regular o uso dos terrenos, principalmente dos terrenos, né? E cada vez mais eles estão mais restritivos, né? Para dar um exemplo, em Belo Horizonte,
há 5 anos atrás, aí você podia construir 3 vezes o valor do terreno. Então, se você tinha um terreno de 3 mil metros quadrados, você podia construir 9 mil metros quadrados. Hoje está 1 para 1. Se eu tenho 3 mil metros quadrados, eu posso construir 3 mil metros quadrados, seja um prédiozinho, enfim. Então, ao longo do tempo, na verdade, esses terrenos, esses imóveis, eles perderam valor, porque eles perderam potencial construtivo. Se é um bairro já com muito adensamento populacional, o poder público está. A tendência é que ele restrinja o uso desse imóvel, tentando levar o movimento da cidade para uma outra região. Então, são questões, quando a gente fala de aquisição imobiliária, importantes de serem analisadas. Essa sondagem, ela é documentada e registrada ou é só na conversa, né? Hoje, tem lá um bispo, um econômico que está responsável por essas decisões. Amanhã é outro governo que assume. Esse outro governo que vai assumir daqui a 2, 3 anos, vai olhar o histórico dessa negociação. Essa negociação foi justa ou não foi justa? Então, é fundamental para valor histórico mesmo, para apresentar para o governo geral, ter isso muito bem documentado e muito bem registrado, porque no futuro pessoas estranhas à congregação ou pessoas até da própria congregação com boa intenção podem questionar, olha, essa venda foi temerária ou não foi temerária. Então, esses registros são importantes. E aí não é opinião informal de um corretor de imóveis que vai dizer isso e dar essa segurança aos senhores e às senhoras. Quando a gente fala ainda do valor dos imóveis, né? O que pode valorizar ou desvalorizar mais um imóvel, em função do seu perfil ou da microlocalização dele. Isso tudo tem que ser avaliado. Aspectos como a vizinhança, é uma área com estrutura urbana consolidada já ou não? É uma área que não tem uma estrutura urbana consolidada, mas que tem potencial para, ou seja, é uma área mais afastada da cidade, mas que a cidade está crescendo para esse lado. Outro dia eu e o Arte estivemos visitando um imóvel numa cidade do interior de Minas Gerais, uma congregação tinha um imóvel lá e pediu para a gente fazer um estudo de vocação das possibilidades desse imóvel. A cidade estava crescendo para o outro lado. Infelizmente, para essa congregação, aonde estava localizado esse imóvel dessa congregação, que era, inclusive, área rural ainda. A cidade é uma cidade grande, de médio porte, uma das maiores aí do estado de Minas. A cidade estava crescendo para um outro lado. Aí, essa análise era importante. Será que no curto prazo, então, ela não tinha um valor de mercado interessante? Será que no médio e no longo prazo, o movimento da cidade iria transpor para aquela outra região? Então, são questões que a gente precisa estar sempre analisando antes de tomar uma decisão, né? Custo de preservação e manutenção. É um imóvel muito antigo, o Wallace falou um pouquinho disso, que vai te custar muito para manter ou para não manter. Qual é a tipologia desse imóvel? A gente pega, aí falando mais de venda, mas a gente já vai dando exemplo também, qual é a realidade dos imóveis das congregações? São imóveis muito grandes, normalmente monousuários. O que quer dizer isso? Então, é um imóvel que funciona ali o aspirantato, ou funciona um colégio, ou funciona um hospital, mas é um usuário só. Que para você ressignificar esse imóvel, exige-se algum investimento, e às vezes não é um investimento tão barato. Então, são todas questões. A própria posição do sol, né, a figurinha que está aí, a questão de segurança, se é uma área mais depredada ou não, isso na realidade de hoje, mas pensando no futuro também, como é que está a segurança no entorno daquele imóvel. Então, são todos aspectos que a gente precisa estar olhando com muito cuidado antes de estar adquirindo esse imóvel, né? Ainda falando de aquisições imobiliárias. A documentação do imóvel é verificada, né? É verificada em relação à sua conformidade. A gente sabe que às vezes tem parceiros aí que são de confiança, mas não pode deixar de olhar a documentação desse imóvel, né? Vou dar um exemplo aqui, já indo para o segundo item aí, né? É verificada ou não a existência de vícios ocultos. Um exemplo de vício oculto: a gente atendeu uma congregação
numa capital aí do Sudeste. Ela ganhou de doação um imóvel que era um posto de gasolina. Ah, que presente bom, né? Depois, lá de 5 anos para frente, se descobriu que o posto de gasolina tinha contaminado todo o lençol freático embaixo, né, a água, e a congregação, ao fim e ao cabo, ficou com um grande abacaxi na mão. Então, é a figurinha aí do cavalo de Troia. Né? Será que é um presente bom ou é um presente grego, como se diz? Né? São questões importantes. É um imóvel que tem risco de ser tombado? Nada contra o imóvel tombado ou não, mas em termos de liquidez, em termos de valor, em termos de custo de manutenção, é um problema. Pode ser um problema e não uma solução. Né? Então, é fundamental estar checando sempre a conformidade de toda a documentação desse imóvel. Escritura, registro de imóvel, tem termos de doação, tem algum gravame, né? Às vezes eu estou comprando um imóvel, principalmente quando é um imóvel, às vezes, que está aí embaraçado em questões de herança, né? Por exemplo, e aí tem vários ali beneficiários interessados e pode trazer custo lá para frente, até regularizar isso tudo, né? Às vezes é um imóvel que tem um gravame lá no termo de doação, falando que aquele imóvel tem que ser utilizado só para obra social, só para escola. Então, a congregação adquire aquilo, não se atenta para isso, e na hora que ela vai verificar, ela não pode depois revender esse imóvel, ou, em função do zoneamento, ela não pode desenvolver a atividade que ela pretende naquele imóvel. Então, quando eu adquiro um imóvel, esse imóvel é para renda ou esse imóvel é para uso próprio? Qual a atividade que eu quero desenvolver ali naquele imóvel? O zoneamento, o plano diretor me permite desenvolver aquela atividade ali ou não? Né? Então, olhar essas permissões e essas restrições desse imóvel, se é para um uso mais institucional e mais rápido, como é que está o AVCB, como é que está o alvará. A AVCB hoje em dia é um investimento bem significativo, que pode quase que viabilizar uma aquisição, se eu não tiver bem olhado, né? Então, essas questões todas são importantes. A boa-fé é importante, né? Às vezes, o vendedor chega para a gente, não, mas a gente é de boa-fé, é da igreja para a igreja, mas será que é de boa-fé? O que está por trás aí, né, do cavalo de Troia? O que está por trás aí de possíveis vícios ocultos? Então, realmente, é importante estar checando todos esses aspectos, tá? Se tem projetos, né? Tem planta, tem projeto estrutural, tem projeto elétrico, tem projeto hidráulico. Se não tiver, lá na hora do ABCD, eu vou ter que contratar isso. Então, pode ser um gasto, um investimento que não está previsto. Né? Vamos dar uma acelerada por causa do nosso tempo. Passar daí um pouquinho para reformas. Né? Existe um plano de manutenção e conservação preventiva, e isso é uma realidade que a gente vê muito, né, nas congregações, nas dioceses. O pároco chega lá, o ecônomo, a visitadora chega lá no imóvel, o imóvel está simplesmente destruído, estava alugado para o poder público não cuidou, e o imóvel está com as paredes caindo, com problemas estruturais, com goteira, com problemas de infiltrações muito sérios. Mas por que chegou nesse ponto? Porque não se fez um plano de prevenção e um plano de visitas periódicas a este imóvel. Né? Então, prevenir é sempre o melhor remédio e é mais barato, né, do que ficar é, com atuações corretivas. Então, esses imóveis são inspecionados sistematicamente para avaliação do estado geral de conservação, invasões, quantos e quantos casos a gente não vivenciou da congregação, da entidade, da diocese ir lá visitar o imóvel, não deixaram nem entrar, porque o imóvel estava invadido, literalmente invadido. Outra situação que a gente já viu, o imóvel estava sublocado e o dono do imóvel nem sabia, a diocese nem sabia, o imóvel era para alugar para uma escolinha de informática, dando um exemplo. A pessoa chegou lá, sublocou por um monte de coisa, isso é um caso real, tá? A congregação tinha um prédio inteiro que era para comércio popular, no centro de uma capital. Chegou lá, o imóvel estava todo sublocado para atividades que o proprietário não tinha conhecimento. A renda dessa sublocação ficava todo com o inquilino, não chegava um centavo. Então, era como se a diocese ou a congregação alugasse o imóvel por 100 mil,
Então, recebia um aluguel de 100 mil com as sublocações irregulares e sem autorização do proprietário, o inquilino apurava ali 3 vezes esse valor, ou 4 vezes esse valor. Por quê? Porque não vistoriava, não visitava, não sabia o que estava acontecendo, né? Então, tem vários e vários casos nesse sentido. Essas inspeções são registradas, né? Principalmente a inspeção quando você adquire e entra no imóvel e quando você devolve o imóvel. Quantas e quantas discussões e conflitos a gente não vê na hora que o inquilino vai devolver o imóvel? Ah, mas eu não peguei ele assim. Eu que fiz isso, ou eu que fiz aquilo. Foi? Está registrado, assinado pelas duas partes por um advogado? O proprietário e o inquilino validaram aquele laudo de inspeção, falando que tinha um problema estrutural no telhado, que o tipo de acabamento era A ou B. Na maioria das vezes, não. E aí é conflito lá na frente, na hora de devolver. Ah, eu devolvo, mas eu quero ser ressarcido das benfeitorias que eu fiz. Vamos conversar um pouquinho sobre benfeitoria. Então, a preocupação de ter um orçamento, de ter ações preventivas. É, a gente vê muito também no meio religioso, resolvendo os problemas de manutenção por puxadinhos, né? Por vezes, mas sem um plano global. Mesmo que você não tenha recurso para fazer tudo, faça um plano global, mesmo que ele seja executado de forma gradativa. Locação de imóveis. São realidades sondagens, então, mesma coisa para compra, né? Aqui nós estamos falando de locação. Ver se esses itens, se esses aspectos estão em conformidade. É, é, e se as entidades estão atentas a isso. É realizado sondagem, análise de valor, aí nós estamos falando de locação. Pode ser que, naquele momento lá atrás, o valor locativo era muito bom. Hoje, porque mudou o perfil, o centro comercial lá da cidade, o centro da cidade mudou, agora ele deixou de ser residencial, passou a ser comercial, mudou todo o perfil, continua sendo interessante, continua tendo uma rentabilidade boa, né? Quais são as garantias desse inquilino? Fiança, seguro bancário, etc. Importante estar olhando essas questões de garantia, né? Que também trazem muitos problemas. As vistorias, mesmas coisas, são realizadas no início, periodicamente, sistematicamente, ao longo do período do contrato, e ao final, com registro fotográfico, inclusive, né, o que eu já falei, as responsabilidades das partes nesse contrato estão claras. Tem rateio de água, a conta de água é separada ou não é separada, tem como fazer um rateio, se não tem como separar, vamos inferir um valor, né? De quem são as responsabilidades pelas benfeitorias. Nós vamos falar daqui a pouquinho do perfil dessas benfeitorias. Quantas e quantas vezes, nós estamos falando de inquilino, mas às vezes não é nem para geração de renda. Às vezes eu tenho um comodato, às vezes eu tenho uma pessoa da família que mora ali naquele imóvel, às vezes eu tenho um funcionário que reside no imóvel. Isso está resguardado por contrato de comodato, por exemplo, tem um instrumento jurídico bem feito para minimizar o problema lá na frente. Não são aspectos que a gente precisa estar olhando. Tá? Aqui eu não vou olhar esses números, tá? A tabelinha está até pequenininha, até em função do tempo, mas é só para vocês verem o que é esse índice FIP-ZAP. O FIP é a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, né? O portal ZAP é um portal amplamente divulgado para locação e venda de imóveis, que solta aí mensalmente a precificação, tanto para locação como para venda. Então, é importante que o gestor patrimonial acompanhe esses indicadores, né, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro. Como é que está a variação mensal, a variação anual, como é que está a variação do preço médio, seja de locação ou de venda. O meu imóvel está desvalorizando ou não, né? Aí são só outros exemplos por cidade, tá? Só para vocês visualizarem. Falando de benfeitoria, né? Basicamente nós temos 3 benfeitorias, né? Voluptuárias, úteis e necessárias. Está explícito no contrato. A lei define isso, mas o ideal é que esteja explícito até no contrato de locação, de quem que é a responsabilidade por cada um. E além da responsabilidade, que durante as vistorias
sejam checados se foi feita alguma coisa à revelia do proprietário ou não, para se evitar conflito e problema lá na frente. O que é uma benfeitoria voluptuária? É aquelas que não aumentam o valor do bem, que não precisa de ter aquilo ali para a atividade funcionar. Então, eu quero trocar uma porta de madeira por uma porta de vidro. Isso não vai mudar necessariamente o valor do imóvel, não vai interferir na atividade que o inquilino executa naquele imóvel. Em tese, inclusive, ele pode até levar, né, dentro de um imóvel, são belezas que ele faz que depois até ele pode tirar e levar para ele. Né? Então, está claro de quem que é a responsabilidade disso? Benfeitoria útil. São aquelas que agregam um pouco de valor, mas também não são fundamentais, não são estruturais. Aí já cabe uma negociação. Isso é do proprietário ou isso é do inquilino. Benfeitoria necessária. Essa normalmente é do proprietário. São problemas estruturais, problemas elétricos, deu uma infiltração no telhado. É um exemplo típico de benfeitoria necessária e que aí costuma ser responsabilidade do proprietário. Então, isso é importante, isso dá muita confusão, dá muito conflito. Tá? Falando um pouco mais da gestão como um todo, gestão do patrimônio. Né? Então, o Ars já falou um pouquinho dessa questão aí do alinhamento, carisma, é, é, rentabilidade e vocação. Né? Esse monitoramento dessa economicidade da utilização desses imóveis. Né? Como que é feita a gestão desses bens? Ela é própria, ela é terceirizada? Ah, Renato, tem que ser própria ou tem que ser terceirizada? Pode ser própria ou pode ser terceirizada. Cada uma vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas é importante que as responsabilidades, que as alçadas estejam muito bem definidas. Quem olha o quê, quem decide o quê. É centralizada ou é descentralizada? Vai depender. Eu tenho uma pulverização muito grande de imóveis, né? Justifica eu ter um escritório. Nós ajudamos aí 2 dioceses a montar um escritório próprio, centralizado, para gerenciar todos os imóveis. Pelo porte e pela quantidade de imóveis, valia a pena. No caso dessas 2, eram até arquidioceses, eram estruturas maiores. Né? A independência de alçada, né? Quem reforma, quem administra, quem adquire, para não ter conflito de interesse. Né? Tem uma política para investimento na área patrimonial. Eu quero, então, reservar X% do meu superávit em aquisição de patrimônio para geração de renda. Eu vou destinar X% da minha renda com locações para a manutenção desses imóveis. Esses imóveis estão segurados ou não estão segurados? Vou dar uma acelerada aqui por causa do nosso tempo. Já falando um pouquinho aí da necessidade, oportunidade, rentabilidade em relação ao carisma, né? Aí aqui falando um pouquinho de venda agora, né? De alienação, para discernir sobre vender ou não vender um imóvel. Normalmente, muitas dioceses, congregações chegam para a gente até já no desespero, olha, eu preciso de vender isso para pagar a dívida ou para fechar o projeto que não está indo bem. Agora, qual que é a liquidez desse imóvel? Não se vende da noite para o dia. Quem tem experiência aí com laudo de avaliação, às vezes se contrata um laudo de avaliação, o avaliador põe lá, qual que é a liquidez? Indeterminada. O que é indeterminado? Eu não sei se eu vou vender daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Que é um imóvel tão típico, e os imóveis de congregações são muito típicos e muito específicos, pelo próprio porte, são imóveis muito bons, muito bem localizados, mas é um uso muito específico. Não vende-se para qualquer um, não é da noite para o dia. Aí, quando eu decido vender, eu vejo que está cheio de problema de regularização do imóvel, eu vejo que eu não vou ter essa venda a tempo de eu fazer cumprir minhas dívidas e minhas obrigações, ou da minha capacidade de investimento naquele outro projeto que eu tenho lá comigo. Né? Então, é importante estar avaliando essas questões. Qual a liquidez desse bem? Né? Liquidez é essa capacidade de venda mais rápida ou não. Se a documentação dá em dia, se tem entraves, qualquer tipo de certidões se estão em dia, né? Se tem algum gravame, se tem usufruto, se as construções estão averbadas. Às vezes, para vender, eu vou ter que demolir. A gente já teve uma situação dessa. Né? Antes de vender, eu tinha que demolir o que estava lá. Só que não estava nada averbado, então eu não podia demolir.
E para demolir é um custo alto. Essa congregação, para demolir, gastou 4 milhões para demolir o que ela tinha lá. Né? Que, na verdade, se conseguiu fazer com que o incorporador demolisse para ela. Mas são questões importantes de serem avaliadas. Né? Outro aspecto importante, às vezes, as entidades, na hora de avaliar o valor do bem, o bem tem basicamente dois valores: o valor do terreno e o valor da edificação. Para quem está comprando, a edificação tem valor? Se eu vou comprar para derrubar e para construir outra coisa, a edificação é custo. Não vale nada para mim. Então, a congregação tem consciência disso na hora de colocar à venda, né? Alguns exemplos aí de situações que a gente já enfrentou, né, nesses 20 anos. Então, essa semana passada, estávamos conversando com a congregação, que está em capítulo, estava fazendo um relatório lá para o novo governo que vai assumir, descobriram que tinha lá uns 15 imóveis que nem sabiam que eram da congregação. Então, desconhecimento mesmo da existência de imóveis em nome da entidade, imóvel invadido, contabilidade inexistente ou atrasada, impossibilitando a emissão de certidões, imóvel sublocado, aquele exemplo que eu dei, sem conhecimento do locador, dificultando ou mesmo impossibilitando a sua liberação. Até se resolver esse conflito, e os sublocatários lá não tem nada com isso. Olha a briga aí, o tanto de gente envolvida. Né? Área da matrícula com a área real do imóvel divergente. Então, enquanto eu não regularizo isso, eu não consigo vender. Né? Já estou finalizando, tá? Desconhecimento da real condição, o estado de conservação do imóvel, enfim, e várias outras questões aí importantes. Falando rapidamente aqui de sondagem vocacional. Né? Então, como eu já disse, avaliar as restrições de uso do imóvel, o plano diretor, todas essas questões, qual que é o enquadramento em relação à lei de uso e ocupação do solo. Mas eu quero fazer um estudo de vocação daquele meu imóvel, eu quero fazer lá uma ILPI, eu quero fazer uma casa de retiro, eu quero fazer um hospital. Pode ou não pode, em função desses parâmetros? Né? Quais são os parâmetros urbanísticos aplicáveis? Uma diocese achava que tinha um imóvel muito valoroso, a gente foi pegar os documentos, lá podia construir só um para um, era cheio de restrição, porque estava próximo de uma lagoa, próximo de rio, próximo de etc. A questão ambiental costuma ser muito restritiva, né? Você tem que preservar aí 30% dos leitos dos rios, você tem que preservar, se for em área de preservação permanente, enfim. Todas essas questões têm que entrar nesse estudo vocacional, né? Para estar olhando aí o potencial construtivo, a taxa de ocupação, o gabarito de altura, os afastamentos obrigatórios para mim estar construindo. Aspectos ambientais, principalmente, pesa muito, né? Então, é interessante que se contrate uma avaliação ABNT, dentro das normas e das técnicas preconizadas. Tá? Vou mais para frente aqui por causa do nosso tempo. Nível de oferta, nível de demanda. Quando a gente vai vender um imóvel, isso tudo impacta na liquidez. Né? O mercado está mais ofertante ou não? Está mais comprador ou mais vendedor? Dentro daquela região ali, eu tenho um grande terreno numa área que, no centro de São Paulo, uma área supervalorizada, do lado da Faria Lima, é o único terreno de 3 mil metros quadrados ali, vale muito. Mas é essa a realidade? O grau de oferta está muito grande. Então, avaliar aí oferta e demanda. Fatores chaves positivos de valorização ou de desvalorização. O porte do terreno, se o terreno é pequeno, se o terreno é grande, o formato do terreno, se é retangular, o aclive ou declive do terreno, o padrão construtivo, se é material de acabamento mais valoroso ou menos valoroso, o estado de conservação, isso tudo valoriza ou desvaloriza o imóvel. Fatores chaves negativos de valorização, né? Aí, no caso, desvalorização. Uso ineficiente dos índices urbanos, isso é muito comum. A gente pega o terreno de congregação, o terreno enorme que podia construir 3 vezes, a congregação fez um prédiozinho pequenininho, teria um grande potencial a construir, mas não aproveitou, a legislação mudou, agora para derrubar fica caro. Então, o uso eficiente dos índices urbanísticos impacta muito no valor do imóvel. Tá? Custos com manutenção, a questão se é monousuário ou se é multiusuário, eu já falei disso. Alguns exemplos para fechar.
Então, tínhamos aí um cliente, por exemplo, que tinha uma carteira de imóveis destinada à renda bastante diversificada. Para vocês terem ideia, essa congregação era uma congregação masculina, ela tinha imóveis em mais de 10 praças. Pensa em 10 capitais, em 3 cidades do interior, ela tinha 2 imóveis aqui, 2 imóveis acolá. Imagina o trabalho e o custo para se gerenciar isso tudo. Uma imobiliária em cada cidade para controlar isso tudo. Então, o que a gente fez? Reavaliou isso, pegou o que, dentro de todos esses aspectos que eu já falei, o que era mais valorizado na realidade do momento e pensando no futuro, o que era oportunidade, reduziu substancialmente essa carteira, de 40% dos imóveis foram vendidos, a receita foi remanejada para a compra de outros imóveis, mas com uma quantidade menor, né? Imóvel desocupado sem perspectiva de utilização e tão pouco capacidade de geração de renda, custo de manutenção e depreciação, risco de invasão. Então, qual que foi o encaminhamento? Identificar novas vocações, cessar primeiro ali os riscos de invasão, ou às vezes até alugar primeiro para não ter invasão, e depois pensar ou no retrofit ou numa revitalização daquele imóvel para dar um outro destino. Tinha uma outra congregação, né, indo aqui para o quarto exemplo, ela tinha vários imóveis usados para uso próprio, como casa de formação, mas que com a própria diminuição das vocações, dos religiosos, então ela tinha uma casa, uma cidade que abrigava 3 religiosos, uma outra que abrigava 2, não seria melhor otimizar essas formações em um ou 2 endereços e dar uma nova vocação para outros imóveis? Foi o que foi feito, né? Dentro dessa visão mais estratégica. Vou pular isso aqui por causa do nosso tempo, são alguns indicadores de algum exemplo também de recomposição da carteira de imóveis para locação. Tá? Mas mostra aí a importância de avaliar a defasagem do valor, né, em relação ao mercado. Bom, esse é aquele exemplo que eu falei da revisão do perfil de carteira de imóveis para renda, né? 100% dos imóveis identificados, a congregação nem sabia que tinha aquele tanto de imóvel, se reduziu essa carteira em 40% e aumentou a rentabilidade em 25%, vendendo alguns, reposicionando outros, tá? Isso aqui, uma congregação tinha um terreno não muito grande, pequeno, mas era uma área muito nobre, a congregação usava só parte do terreno, e esse terreno estava lá parado, sem ser um ativo estratégico para a congregação. Qual que foi a solução? Se fez um condomínio residencial de casas nesse condomínio, transformou esse terreno em 6 pequenos lotes de casas, o valor mais do que triplicou do valor. Se eu fosse vender o terreno na condição natural dele, ao se vender já parcelado e dividido em 6 lotes, a congregação ficou com 2 lotes, alugou isso, gerou renda para ela, e se ela quiser vender, esses 2 lotes dela valem muito mais do que o terreno todo, né? Transferência de mantenha-se em realmente patrimônio. Aqui foi um caso bastante difícil. Pensa em todos os problemas possíveis que o imóvel tinha. A congregação precisava de vender esse imóvel para suprir um déficit aí operacional mensal de R$ 500 mil. Ela tinha uma dívida de mais de 50 milhões e a solução dela era a venda desse imóvel. O imóvel cheio de gravame, cheio de problema, demorou aí 3, 4 anos para resolver o problema. Conseguimos vender. Claro que quando você vende um imóvel desse, você vende ele com algum deságio, porque ele está cheio de problema, o comprador tem um risco que é para ele, mas conseguimos fazer uma negociação, a nosso ver, muito positiva, considerando todos os problemas e considerando os riscos existentes. Ao fim e ao cabo, conseguimos, inclusive, antecipar o valor em dinheiro e a congregação conseguiu lá cumprir todos os seus compromissos. Hoje, parte foi vendida, parte foi alugada. Hoje, só com a renda desses imóveis, os que foram realugados, gera por mês uma receita de R$ 250 mil para essa congregação. Foi um pouquinho corrido, estourei meu tempo, né, Aris? Passa a palavra aí para você. Muito tema para tratar em 40 minutos só. Se der tempo aí da gente filtrar 1 ou 2 perguntas, enfim, algumas perguntas, estou à disposição. Quem não tiver tempo de ter a pergunta aí
respondida, pode passar por e-mail, a gente vai ter o prazer de estar avaliando e respondendo. Obrigado, viu, gente? Ares, por favor. Vamos lá, deixa eu ver. Entrou já, deixa eu ver se entrou aqui no chat ou no WhatsApp algumas perguntas. Também aproveitar para, já que nós estamos falando de patrimônio, agora em 28 a 30 de novembro, nós teremos o Gestão do Economato no Axis. E vai ser num imóvel, que é um caso, também é um caso aí de solução de ativos, no imóvel de uma congregação que foi todo repensado. Então, é um imóvel que moravam alguns frades, e esse imóvel foi todo reprojetado, foi todo repensado, foi todo retrofitado e dado um novo destino. Então, até a gente escolheu o local, é uma parceria até do próprio Axis com essa congregação, que é um caso que a gente viu, quem for fazer o curso verá, que era realmente um imóvel que trazia um grande custo de operação para essa instituição. Era considerado até então um problema para essa congregação, e hoje ele, como esse último caso que o Renato relatou, ele virou uma solução, né? Então, que envolveu o quê? Eles não precisaram vender o imóvel, ele foi, ele deixa de gerar, né, de dar prejuízo e passa a gerar renda, e como agora está com a manutenção garantida, então é um caso para quem foi em São Paulo no curso vai ver um caso muito bacana que a gente teve aí, estamos ainda junto com a congregação de dar uma solução bastante efetiva e duradoura, né, para esse O Ares, imóvel. o nosso tempo já está explorado, já tem uma pergunta aí, já vou responder. Uma diocese está perguntando, uma diocese que não tem ainda o controle e gestão dos seus imóveis, quais os primeiros passos, né? O primeiro passo, diria que é mapear aí os processos. Aí a diocese tem que avaliar também o porte dela, né? O porte de imóveis. Para, em função deste porte, nós estamos falando de 10 imóveis, de 100 imóveis, né? Quanto mais imóveis, logicamente, vai precisar de ter processos mais azeitados e afinados. Mas os primeiros passos seria definir aí se ela pretende fazer essa gestão com apoio de uma assessoria externa, de forma própria ou terceirizada, de forma descentralizada ou centralizada, e começar a mapear esses processos. Não são tantos, né? Quando a gente fala de gestão de imóveis, quais são alguns processos? Processos, é um pouco que eu falei hoje muito rapidamente ali, mas o processo de aquisição, quais são as regras, os processos de locação e de gestão desses contratos de locação, os processos de venda, os processos de manutenção, enfim, cada macroprocesso desse tem que ser gerado normas e procedimentos e alçadas, né? E talvez para Gabriel, né, que fez a pergunta, Gabriel, a não ser qual diocese, mas independente de qual, o primeiro é saber o que tem, até dentro, Primeiro porque passo, nós tivemos um bispo que agora recente, ele ri muito desse caso, porque e nós também, apesar de ser trágico, mas porque ele nos contratou e ele tinha uma expectativa de que eu acho que eles tinham lá, acho que uns 70, 80 imóveis, eles foram ver que eles têm 300 imóveis. Então, nós fomos nos cartórios levantar quais imóveis. Alguns, o processo está em andamento, alguns a gente acha que não vai conseguir recuperar. Com os anos, alguns foram invadidos, mas ele assustou. Então, o que temos? Então, primeiro levantamento, quais são as congregações têm menos esses problemas. As arquidioceses, a gente já viu mais vezes isso, recebem doação para apartamentos, aqueles apartamentos com gravando. Então, o que, Gabriel, o que o Renato falou, com um passo antes, né? O que é temos, né? o primeiro passo, né, Alisson, E na como verdade, é fazer um atingir levantamento, o fazer um diagnóstico levantamento do que tem, até certo. para esse diagnóstico poder dimensionar com mais clareza como que o processo pode ser feito, né? Tem uma outra sugestão, só para a gente registrar, eu acho que aí talvez a gente tenha que encerrar, não sei se vai ter mais uma, realmente é um tema muito extenso, né? Sugerindo aí fazer um curso de gestão patrimonial com maior duração. Sim, vamos pensar nisso e às vezes até abrir outros actos às 10 aí para cada subitem daquele, para que a gente possa discorrer com mais tranquilidade, né? Só o Alisson falou que nós vamos ter esse curso de gestão do Economato em São Paulo, agora no final
de novembro, né, Alisson? É, 28 a 30 de novembro. Parte do curso de gestão do Economato trata da gestão patrimonial. Tá? Quem tiver oportunidade, interesse, a gente trata disso lá também. Uhum. Não, ok. E porque nós fizemos antes da pandemia, nós fizemos em São Paulo gestão patrimonial, né? Agora vamos ver se a gente retoma. Tem uma outra aqui do Walter. Esse, Walter, é via a pergunta dele, né? Quando a transferência entre a obra social e diocese e feito a atualização de valor, tem algum método específico para essa questão? A gente sugere sempre a BNT, né, Renato? É fazer a Para avaliação. fins contábeis, inclusive, né, não é qualquer avaliação. Não posso chegar lá da minha cabeça e apropriar o valor que eu quiser ao bem. Tem que ter respaldo, senão a auditoria pode chegar e questionar. Então, sempre o recomendável é a avaliação pela BNT, tá? Principalmente quando tiver um objetivo contábil, inclusive, e para fins de auditoria. Tá? Ô, Alisson, o tempo nosso aí, né? Acho Ok. que a gente tem que encerrar. Eu vou já, da minha parte, aqui agradecer a todos os presentes. Vamos ver se a gente marca aí, a gente vai ter a sugestão de um curso maior e voltaremos a esse tema em 2024, tá? Agradeço, passo a palavra aí para o Alisson fazer um encerramento formal. Alisson, você vai já divulgar aí o próximo Axis às 10, né, Alisson? O próximo Axis às 10 vai ser feito como sempre, né, na última quinta-feira do mês. Vai ser feito pelo Dr. Tomás Aquino, um ex-promotor e um ex-procurador de justiça do terceiro setor. Ele está nos ouvindo aqui em tela aí, Dr. Tomás. Então vai ser um prazer e uma honra. Conhecemos o Dr. Tomás há mais de 20 anos. É um lutador do terceiro setor e vai ser assim, com certeza vocês vão ficar muito satisfeitos com a fala, com o conteúdo, né, e com a pessoa que é o Dr. Tomás Aquino. Então, para a próxima Axis às 10, o tema do Dr. Tomás, deixa eu só olhar aqui. O Alisson, é a responsabilidade civil e penal da diretoria, dos conselheiros fiscais e dos associados na gestão das obras do terceiro setor. Um tema bastante relevante, né? Quando a gente fala tanto de congregação quanto de dioceses, a gente vê quantos exemplos aí, né, Alisson, de bispos que são postos aí a assumir a gestão estatutária de hospitais, e quais os impactos, os reflexos disso para o próprio bispo, para o próprio dirigente, né, e para a própria entidade. Né? Então, é um tema realmente bastante relevante. E o Dr. Tomás esteve dos dois lados, né? Hoje ele é um advogado, ele aposentou, então ele teve a visão do promotor e agora está do lado aqui orientando de maneira preventiva as instituições. Então, vocês marquem aí, tá? Na próxima vocês vão ter o prazer de estar com o Dr. Tomás. Então, um bom dia a todos, né? Muito obrigado e Deus abençoe todos. Até logo. Até logo.